Olá, o Cabeça de Área está começando e traz para o debate um esporte milenar que foi muito usado pelos nativos da América do Norte. O programa, que não se limita aos resultados, embarca na modalidade que requer a força dos músculos para o impulso do remo na prática da canoagem, é o tema de hoje. Nesta tarde, contamos com a participação da professora Graziana Spampinato, especialista em canoagem. Atualmente, ela realiza o projeto Água Marinha, em Olinda. Neste programa, vamos conhecer a prática da canoagem com Marcílio Júnior. Hoje, o Cabeça de Área vem desfrutar de um momento de descontração com a prática da canoagem. A canoagem, que surgiu no século XVI, foi muito usada como meio de transporte e hoje vem conquistando o espaço de lazer. Vamos saber mais sobre essa modalidade com Marcelo Baia. A canoagem de esporte em relação ao lazer, passeios, fazer longas caminhadas, trajetos com o caiaque e o esporte olímpico. A prática possui diferentes tipos de competições. Competições, elas se definem pelo tipo de caiaque. São caiaques oceânicos, canoa polo e o caiaque de surf. Geralmente o caiaque oceânico você encontra em competições de maratona. E o caiaque polo, que se faz o jogo do polo em cima do caiaque, em piscina, também às vezes em enseadas. E o caiaque de surf, que é a intenção de descer onda. E temos ainda dentro da modalidade da prática olímpica, velocidade, porque aí é em cima do tempo, cronometrado, e quem chega primeiro. Para quem está à procura de uma atividade aliada à natureza, a canoagem é uma boa alternativa. É uma válvula de escape, né? Você trabalha muito a semana toda, então chega na sexta-feira, normalmente sexta-feira, final da tarde, tem o meu happy hour com remo. Aí eu remo umas 3 horas no Rio, e isso dá uma paz de espírito fantástica. Pois bem, hoje Cabeça de Área vai remar e vai remar bastante com a Graziana Spampinato. Graziana, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme termos aqui você no programa, no Cabeça de Área. A primeira pergunta é simples, como você veio parar aqui no Brasil? O que motivou você vir para o Brasil, que você é italiana? Sim, exatamente. Muito obrigada, boa tarde também. E realmente a descoberta do Brasil nesse sentido foi muito prazerosa durante uma viagem de prazer. E logo vi que se integrava comigo pela natureza, pela beleza realmente da paisagem. E ainda mais quando descobri a paixão pelo país e pelo meu marido. Enfim, me casei e teve uma linda criança. Teve a oportunidade aqui de descobrir 2 fatores fundamentais: o prazer com riferimento ao meu trabalho, trabalho que eu sempre fiz na Itália. Eu sou professora formata pela Federação Italiana Canoa e Kayak, profissional esportiva há mais de 21 anos na área de ginástica funcional, ginástica aeróbica, nutricionismo e salvamento aquático. Então, quer dizer, você já está, antes de chegar ao Brasil, você já estava transitando, ou pelo menos você já navegava tanto na canoagem como também nas práticas esportivas. Exatamente, transitando e instruindo pela Federação Italiana durante um longo período na Associação Mediterrânea, situada na Sicília. Eu fui coach e preparadora atlética de grupos de canoa fluvial, ou seja, descida em rio. Então, várias modalidades já passaram pela minha história esportiva no âmbito da canoagem. Aqui no Brasil, eu senti realmente a necessidade de poder interagir com o universo natural belíssimo do Brasil. E criamos um grupo chamado Água Marinha, realizamos curso de técnica básica e técnica avançada de canoagem para todos, para criança. Então, assim que você chegou, é a primeira vez que você chega ao Brasil já com todos esses projetos em andamento?
O projeto já tinha experiência de projeto relativos ao meu passado, à minha vida, ao meu trabalho, fui salva-vida, fui profissional esportiva, tudo na Itália. E a exigência de interagir aqui no Brasil foi tão forte e estamos atuando hoje em dia, realizando o curso aqui em Olinda. E como é que está a canoagem na Itália? Porque você está aqui no Brasil há quanto tempo? Eu estou aqui no Brasil mais ou menos faz 6, 7 anos. Voltou à Itália depois disso? Não voltei. Logicamente, voltei para prazeres, para viver a família. Você acompanha a canoagem? Acompanho a canoagem na e ainda sou atleta da Federação Italiana, ou seja, da Associação Mediterrâneo, diretoriada diretamente do senhor Roberto Torrisi, que é o presidente da associação. E hoje em dia, eu sempre, quando volto para lá, tento poder participar das aulas, das interações com o grupo da Mediterrâneo e estamos tentando inclusive um intercâmbio com as duas nacionalidades, Itália e Brasil, porque temos uma casa de apoio e temos a possibilidade de poder continuar um pouquinho o rendimento da canoagem aqui em Olinda. Na abertura do programa eu falava de remo e de canoagem, Sim. Né, que nós chamamos a cabeça do programa. Então, há diferença entre remo e canoagem? Há diferença sim. Realmente, mais que tudo, a diferença hoje em dia de utilizo do remo. Ou seja, aqui no Brasil o remo é considerado um remo de canoagem, um remo para caiaque. Não é o mesmo remo que geralmente se utiliza em barcos. Mas o remo é o quê? Aquela pazinha que você faz a movimentação da Exatamente, água? esse é o remo. Nesse caso temos remos para caiaque, remo para outras atividades como stand-up, como outros. Aí se diferencia muito pela forma e se diferencia pela simetria e assimetria. Hoje em dia, falando de caiaque, o utilizo do remo, ou seja, chamado universalmente pagaia, se diferencia porque pela sua forma e pelas suas dimensões, ou seja, um remo, vamos chamá-lo como culturalmente o Brasil gosta de chamá-lo, remo para caiaque. Ele se diferencia pela sua forma e pelas suas dimensões, ou seja, ele é diretamente proporcional à altura das pessoas. Quando o remo normal, tradicional de um barco é diretamente proporcional à embarcação. Então são coisas, a diferença também está nas dimensões, um movimento, inclusive da remada para caiaque, não é a mesma remada que se efetua num barco. Aquela é simétrica, a remada para caiaque é assimétrica e se utiliza técnica marítima e aérea, diferenciada de um remo comum. Inclusive no caiaque, hoje em dia, pela água marinha, executamos um curso básico, onde o elemento, o remo, é fundamental, porque existe remo tradicional básico, que tem uma técnica de remada básica, e o remo um pouco mais avançado, chamado helicoidal, que é o remo de velocidade, onde a técnica é diferente. Imagens, eu gostaria que você explicasse se é remo ou se é caiaque. Certo. Né? Ou se é canoagem. Sim. Vamos às imagens, aí você explica que tipo de técnica que está sendo mostrada. Aí é um caiaque? Exatamente, esse é um caiaque de tipo oceânico. A manobra que você está averiguando é uma manobra de rolamento 360 graus. Você justamente está entrando de um lado e está saindo do outro lado. A manobra que é executada nesse momento, ela é chamada parafuso, porque realmente quando se apoia no espelho da água, o espelho não precisa ser necessariamente calmo, mas pode ser, então, um acontecimento de autosalvamento durante um percurso de mar aberto com onda. Então, essa manobra é um nível bastante avançado. Porque se for no rio, por exemplo, tem pedras, até mesmo no mar. Pode se executar, porque todas as manobras de rolamento são basicamente adaptadas aos apoios, ou seja, aquela fase onde o remo toca a superfície da água,
aquele realmente você está se apoiando a uma força, então entre o lado físico, o lado técnico, mas logicamente para chegar a esse ponto tem um procedimento, uma fase empático, de treinamento, de alongamento específico porque o que você está olhando de fora muitas vezes não é diretamente o que está acontecendo dentro do caiaque, porque a pressão que você coloca nas pernas e na zona lombar do seu corpo, isso não dá para entender. Então, faça isso só com um profissional. Exatamente, não é só a cabeça, está trabalhando todo o corpo, só que em uma determinada velocidade e sincronização dos movimentos com a respiração. Se você nota, eu nesse momento estou utilizando uma máscara que me auxilia a não entrar água, então não me estressa naquele momento. Eu estava treinando para poder fazer exatamente e me dá uma visão melhor para eu ver onde estou. Mas quando acontece isso, acontece de repente. Então pode acontecer em um rio, pode acontecer em uma onda, pode acontecer. A técnica é muito mais para a sobrevivência do que propriamente para esporte, embora possa ser utilizado também como prática Exatamente, esportiva. você falou uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de falar durante os meus cursos para criança, para pessoa com deficiência, para iniciante e não. Você falou de sobrevivência. Hoje em dia, essa técnica se chama rolamento 360, temos o de 180, temos outro tipo de rolamento, mas realmente ele se chama esquimó, porque ele pega a origem do povo esquimó, da antiga Groenlândia. É um esporte, como você fez uma ótima abertura falando do esporte primitivo, onde a necessidade não era só aquela de se transportar, mas de procurar alimentos. Os alimentos eram grande peixe e como o mar era justamente muito gelado, não poderia perder tempo em uma fase de reembarque. Então tem que ser muito rápido esse rolamento. A necessidade de sobrevivência, de poder fazer uma pescaria adequada, tanto que os primeiros caiaques eram construídos, que não tinha material, né? Era tão primitivo que era construído com carcaça de baleia, era relegado, né, com as budelas nos interiores de grandes animais, grandes peixes, que na época eram grandes de verdade, e recoberto com pele de urso ou foca, enfim, a grande força da história da canoagem. Então quer dizer que o caiaque hoje tem um formato próximo também a esses Exatamente. peixes. O que a gente está averiguando aqui é que esse é um caiaque oceânico, mas existem vários tipos de caiaque diretamente proporcionados à modalidade. Então temos caiaque, por exemplo, nesse caso, o caiaque é bastante linear, ele é versátil, ele tem uma grandeza mais ou menos consona, proporcionada para muitas pessoas, né, que gostam de passear, mas temos caiaque mais pequenininho, que serve para fazer kitesurf, por exemplo, surf kayak. Necessariamente são mais pequenininhos, uma forma mais a ponta, é manobраbilíssimo. Tem muita velocidade. É então, muita velocidade pequeno, para poder fazer, fino. exatamente, poder aguentar uma onda e poder surfar uma onda. Hoje em dia temos um grande ponto de referimento, o Ciso Bavaresco, que é bicampeão brasileiro de kayak surf 2013, grande amigo da gente, onde a gente sempre se relaciona a nível informativo, e isso é muito positivo, porque hoje em dia, poder fazer um curso de canoagem com água marinha dá a possibilidade de subir um caiaque, kitesurf e tentar esse tipo de manobra. Por isso que é a importância de fazer. Por que a canoagem é uma prática acessível a todas as idades? Veja no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Cabeça de Área está de volta. Hoje o nosso tema é a prática da canoagem. No estúdio está conosco a professora Graziana Spampinato, especialista em canoagem. Atualmente ela realiza o projeto Água Marinha em Olinda. E a canoagem é uma prática acessível a qualquer pessoa. Vamos saber por que na matéria de Marcílio Júnior. Canoagem, uma modalidade que se traduz em bem-estar, vem atraindo a criançada para recreação e lazer.
pequena Vitória não tem dúvidas sobre sua diversão favorita. E ela conta por quê. Porque faz bem a gente, faz a gente feliz, faz a gente crescer, faz muito bem, faz a gente aprender muita coisa e faz a gente a ficar bem. Suas características a tornam uma modalidade inclusiva. Seja como recreação ou esporte, a prática da canoagem abre novos horizontes para pessoas com deficiência física. Ayrton acredita que a prática mudou sua vida. Ela tem me proporcionado assim, uma sensação de muita liberdade e normalidade, porque dentro do caiaque a deficiência desaparece. Você fica apenas remando em contato ali com a natureza. Então isso é uma sensação muito gostosa e nos dá, eu acredito que por isso eu estimulo aos demais deficientes para que venham, para ter essa sensação de liberdade, de normalidade física, porque a gente não sente dor nem nada no caiaque. Depois de um dia inteiro de aula, um desejo. Ficou engraçado esse fechamento aí da Água Marinha. Então eu gostaria que a Grazi falasse um pouco sobre o projeto Água Marinha em Olinda. Você falou da sua chegada ao Brasil, especialmente aqui em Pernambuco, casou, teve filhos, mas o projeto também é um outro filho. Eu gostaria que você comentasse a respeito. Exatamente, sim. E realmente o projeto Quero Aprender nasceu da um forte desejo de ver as crianças sorrir e se divertir com a canoagem. Eu percebi que realmente em Olinda está faltando esse tipo de atividade, é uma atividade que realmente cria indivíduos e pessoas proporciona a ele para um mundo melhor. Ele mesmo pode sair da rua e pode se integrar em uma realidade, um mundo que ele, por enquanto, desconhece. Então, a Água Marinha está proporcionando gratuitamente aula para a criança. Ainda o projeto é pequeno, ou seja, estamos necessitando de material, estamos necessitando de doações. Então, o meu convite realmente é para as empresas públicas, privadas, de poder nos apoiar para poder continuar com esse projeto enquanto Água Marinha, os seus voluntários, ou seja, minha família, meus alunos, o Grupo Água Marinha, está uma vez por mês atuando ativamente aula para a criança, ou seja, uma criança que nunca subiu em um caiaque, pode subir um caiaque de qualidade, inclusive patrocinado pela Ubaú Caiaque, diretamente. Mas também tem apoio da Prefeitura de Olinda? Por enquanto, com esse projeto, não. Estamos tendo uma necessidade de elaborar e criar futuros projetos a nível de rendimento. Sim. Então, através de instituições públicas e professores de instituições públicas, a Água Marinha já elaborou um projeto apresentado pela Lei do Incentivo ao Esporte. Estamos esperando um encontro, esperamos positivos, mas por enquanto a Água Marinha está indo a todo vapor da possibilidade. O prefeito Renildo Calheiros tem contato direto no Ministério do Esporte, porque o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, é do mesmo partido que ele. Então quem eu sabe faço fazer um grande chamado para chamada a Renildo incluir Calheiros para esse poder projeto fazer pelas escolas, escola pública de Olinda, pelas inclusão social, porque realmente o projeto está indo muito bem, as atrativas, o chamativo público, o rendimento da criança, a felicidade, inclusive para a pessoa com deficiência. como nós vimos na matéria. Exatamente. Agora, o prefeito já foi assistir pelo menos uma aula, Isadora Garcia, que também faz parte da mesma articulação do prefeito Renildo Calheiros em Olinda, porque talvez um convite, o seu convite, Grazi, ao prefeito, a toda uma equipe da Secretaria de Esporte, talvez motive a Secretaria de Esporte a fazer um pequeno investimento nesse projeto. Eu acho que todo mundo seja bem-vindo, as portas são abertas, o programa é público, inclusive as redes sociais estão largamente divulgadas entre os grupos de caiaque, entre essa empresa privada. Por enquanto, quem está me apoiando realmente é uma pequena empresa de construção de caiaque, que é a Ubaú Caiaque, direcionada pelo Sérgio Azim, que doou um caiaque. Esse caiaque muito caro, que você caiaque? Esse é um caiaque que não é muito caro, mas não é nem barato. Ou seja, tem um valor
que poderia entrar, mas estão falando de R$ 2.000. Agora, temos possibilidade de caiaque mais baratos, inclusive em relação à modalidade, vários modelos do caiaque, vale o valor do caiaque, por isso que é importante fazer um curso. Antes de comprar um caiaque, antes de enfrentar uma modalidade, qual tipo de caiaque você pode tem comprar. que saber qual é a modalidade. Temos modalidades, como o Marcelo Baia falou antecedentemente, e temos vários tipos de modalidade, de velocidade, modalidade oceânica, para canoagem, então estamos falando de modalidade O projeto ele acontece olimpíadas. todos os dias, todos os Não, horários? Quais o são? projeto, por uma questão de recursos, infelizmente não pode ser atuado todos os dias, mas uma vez por mês estamos lá por 5 horas na praia do quartel. É só entrar e curtir a página Água Marinha. Sim. E automaticamente as pessoas podem falar diretamente comigo, é só saber a quantidade de criança para eu poder complementar com as minhas obrigações, ou seja, com colete, com caiaque, Hoje seja são bem-vindo. quantas crianças que você tem no projeto? No projeto temos uma média de 20 crianças. Então, pode ser mais, pode ser menos, mas seja todo mundo bem-vindo e que tem curiosidade de experimentar, seja uma boa possibilidade e ocasião para poder testar qual será a sua modalidade, porque temos caiaque polo, temos caiaque de surf kayak, temos caiaque oceânico, inclusive com caiaque oceânico, hoje em dia temos a possibilidade de poder ampliar essa modalidade com outros elementos adjuntivos, como vela, então poder velejar com um caiaque. Tudo isso agradeço, inclusive, os aconselhos dos grupos que fazem parte das redes sociais, como Vela Pop, do Rio de Janeiro, Inclusive, Vela Popular. tem crianças e adultos também no muitas projeto. pessoas realmente. Sim, temos crianças, adultos, pessoas com deficiência, idosos. Já realizei eventos na Praia do Quartel, gratuitos, para pessoas que nunca subiram num caiaque. Não está se falando de rendimento, está se falando de prazer, de bem-estar, porque, inclusive, faz parte do nosso nome. Água marinha. A água marinha contém mais de 80 elementos químicos. Pela sua presença de sódio, é considerada energizante. Então, aquela massagem que as ondas executam no corpo humano, ela realiza uma melhor circulação sanguínea e uma maior oxigenação das células. Então, o tratamento de determinada doença, como artrite, reumatismos, tudo isso vem curado através dos elementos que são clorido de sódio, potássio, magnésio, tudo isso faz parte de um elemento não só na a água prática marinha. esportiva em Exatamente. si, mas também todo um contexto aquático favorece tudo isso que você Exatamente, colocou. por isso que o Ayrton, que tem uma deficiência motora, ele se sente bem. Automaticamente chama um valor adjuntivo que vai além do caiaque, vai com a natureza, vai com o valor psicomotor, vai superando todos os limites, produzindo uma adrenalina positiva e um retorno para nós que fazemos. Seria A aula interessante é muito fazermos um interessante. link, dois links. Um é Água Marinha, que é o blog, é o blog que você tem, né? É uma página, a página no Facebook. Então, uma página também do nosso blog, Cabeça Diária. Vamos linkar, né, vocês, né, na nossa página e também fazer um link aí, um convite ao diretor do Núcleo de Educação Física e de Esportes da UFPE, que é o Pedro Paes, para que ele leve um dos melhores projetos que nós temos no Núcleo de Educação Física, que é um projeto para atleta UFPE e também é o PRONID, para que esses para-atletas eles possam conhecer um pouco essa modalidade. Quem sabe vocês possam Seria fazer aí um fantástico, projeto seja bastante bem-vindo. inovador em Pernambuco e também para o país, Com porque certeza. é um desporto olímpico. Exatamente. Então, consequentemente, é um desporto paralímpico também, Exatamente. né? Paralímpico. E nesse caso, eu poderia desenvolver aí uma composição bastante interessante para a universidade e também para vocês. Exatamente. O convite está aberto para todos. É importante hoje continuar, dar uma determinada continuação. Por exemplo, hoje em dia, aqui em Recife, um grande grupo, Caiaque Aventura Recife, que é diretoriado para Ronaldo Neves,
é um grupo valiosíssimo de pessoas excelentes que criaram amizades. Agora, com o objetivo de, na área ambiental, na questão ambiental, o que eu procuro também, porque durante as aulas da água marinha, a criança aprende a respeitar a natureza, aprende a saber como é bonito o nosso mar. E aprende a lidar com o próprio corpo Exatamente. também, né? A sociabilidade com outras Não crianças. Tem muita coisa realmente para ser valorizado. Ô Grazi, uma pessoa que está assistindo o nosso programa, que tem interesse em entrar na água marinha, o que deve fazer, como deve proceder, como encontra você ou vocês do grupo? Exatamente, a pessoa simplesmente tem que entrar na rede social do Facebook, encontrar a nossa página que se chama Água Marinha ou procurar o meu nome diretamente, Graziana Spampinato. Acho que fica bastante simples para poder fazer e curtir a página. Automaticamente curtindo, tem um link onde pode mandar uma mensagem e falar diretamente comigo, terá todo o apoio possível ou para fazer o curso relativo à exigência, ao objetivo daquela determinada pessoa, ou poder participar ao projeto Quero Aprender. Uma última questão que eu deveria ter feito no primeiro bloco é sobre como que está o panorama da canoagem no Brasil, porque você falou da Itália e no Brasil. Como é que está? Como é que você, que é estrangeira, mas está aqui há bastante tempo, como você analisa, avalia a canoagem aqui no país, no Brasil? Bem, considerando que a Itália é um grande ponto forte da canoagem em muitas modalidades, estamos falando de modalidades que talvez aqui no Brasil não são tão conhecidas, não são desconhecidas, mas não são tão conhecidas, como canoa polo, como kitesurf, como slalom, como descida rio. Então, aqui eu estou vendo que o básico realmente pela Federação Brasileira é velocidade para a canoagem, mas eu estou curtindo a ideia e quero muito valorizar a canoa polo. Por isso que a Água Marinha tem um caiaque de canoa polo, muito difícil porque não tem quilha, porque não tem apoio dos pés, então fica quase descontrolável, né? Quase impossível de controlar, mas essa é a beleza desse esporte, porque você se prepara tecnicamente. Por cada modalidade tem uma preparação, por cada modalidade tem um equipamento, tem o remo, o pagaia, tem uma preparação psicofísica, enfim. As modalidades aqui no Brasil são como todas as modalidades do mundo. Logicamente, eu estou vendo que não está sendo muito valorizado. Então, Força Nordeste, Força Brasil, Força Pernambuco, vamos botar a canoagem para frente. Pois é, então para botar a canoagem para frente, eu gostaria que a Grazi tecesse as considerações finais para encerrarmos nosso programa. Bem, eu agradeço primeiramente a vocês por essa grande possibilidade e oportunidade de um programa tão sério, tão produtivo, tão verdadeiro. Então, agradeço a todos os grupos de amigos que me apoiam nas redes sociais, que não posso me lembrar de todo mundo, então peço desculpa para quem não me lembrei, mas abraço e convido outros a poder fazer parte do grupo Água Marinha e de poder participar a todos os eventos gratuitos que nós com nossa força, estamos executando. Nós é que agradecemos a sua participação e uma participação internacional aqui no Cabeça de Área. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E envie suas sugestões ou críticas para o nosso programa. O e-mail é cabeçadearia@ufpe.br. E curta a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.